Na verdade, era um menino bem jovem quando Pedro andou com Jesus, né? Então você vê lá Mateus, que era um cobrador de impostos, que escreve essa história de um jeito. Aí você vê Lucas, que era um médico, e ele escreve na sua cultura, né? E vê o livro de Marcos contado de uma outra forma, a mesma história, com algumas palavras diferentes, porque foi Pedro que narrou e Marcos que escreveu, tá bom? Isso é só para ter conhecimento e a gente entender algumas coisas. Vamos lá? É um texto bem conhecido. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não pudemos expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Até aqui. Bom, em 2023, falar de demônio é quase que falar: eu vou arrumar uma vaga para vocês no hospício, né? Porque não se fala, não se comenta mais sobre pessoas endemoniadas, né? Em demônios, não se fala. Se falar sobre isso, nós somos os loucos que estamos vendo coisas onde não existem, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que essa palavra ela não muda de tempo, né? A palavra é Deus e ela foi a de ontem, a de hoje e ela será para sempre. Por mais que tenha todo esse modernismo, né? Hoje nós estamos falando em movimento progressista e nós somos os conservadores, né? Os cristãos são conservadores e os movimentos são progressistas. Por mais que tudo isso aconteça socialmente, a Bíblia não vai mudar, né? O nosso Deus não vai mudar. A ordem das coisas não mudarão porque socialmente as pessoas querem que ela muda. E o que Jesus está trazendo para nós aqui, né? Normalmente eu prego textos do Antigo Testamento no domingo, muito difícil usar, né, o Novo, mas hoje o Espírito Santo me trouxe essa palavra e eu quero compartilhar aqui com a igreja. Então, lembrando que 2023 atrás, né, quando Jesus então começou o seu ministério terreno, a Bíblia diz que quando ele olhou assim, né, para Jerusalém, ele diz que olhou para as pessoas e ele via todas aquelas pessoas que sofriam como ovelhas sem pastor, né? E aquelas pessoas tinham todo tipo de sofrimento. Tinham mulheres estéreis, né? Tinham os lunáticos, né? Que são os lunáticos, seriam as pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental,
né? Que hoje tem vários nomes aí na sociedade. Os paralíticos, os coxos, né? Os cegos, os surdos. E pessoas com todo tipo de problemas e necessidades, como continua tendo hoje. Né? Se a gente falar aqui que todos nós não temos problema, a gente seria tudo uns mentirosos. Nós somos pessoas que lutamos o dia a dia, né, para viver debaixo dessa graça, desse amor. E todos os dias somos dependentes que esse Deus aí nos proteja e nos livre aí de males, né? Mas quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas tinham uma ansiedade imensa nos seus corações, que o Deus que eles conheciam saísse da letra, não fosse só um Deus de papel, de escrituras, mas que viesse através de Deus uma oportunidade que eles pudessem ficar livres desse sofrimento. Então eles clamaram por anos, né? Clamaram por anos para que isso acontecesse. E Deus então envia Jesus Cristo, né? O que é considerado o Messias, o Salvador. E cumpriu-se ali a sua obra nos 3 anos do seu ministério terreno, depois a morte, a crucificação, né? A morte, a ressurreição, e ele sobe então aos céus. E ali subindo aos céus, nós podemos estar aqui hoje livres, né? Mas as pessoas clamavam para que os seus sofrimentos pudessem ser transformados. Eu acredito que todos nós temos coisas que são bem protegidas dentro da gente, né? Coisas que nós não falamos às vezes, não ficamos comentando, mas são sofrimentos, são situações que nós vamos diante de Deus, mesmo às vezes não orando, né? Mas falando, oh Deus, né? Ai, né? Por quê? Esses dias eu viajei e eu estava num lugar e um cachorrinho me viu e veio correndo. Faz 3 meses que meu cachorro morreu, eu fiquei muito mal e eu chorei, né? Eu estava chorando. E aí a moça começou a contar a história do cachorrinho dela para mim. E ela começou a chorar e ela dizia assim para mim: por que comeu? Por que o meu? Né? E ela batia no peito: por que o meu? E eu dizia: o meu morreu. Né? E eu tive que consolar ela lá, porque o cachorrinho dela furou o olho, foi fazer uma cirurgia no olho. Por quê? Por que comigo? Né? Às vezes a gente faz essas perguntas para Deus: por que eu? Né? Por que comigo? Por que nós? Né? Nós ficamos pensando nessas coisas e nem sempre nós falamos, mas é algo que abriga dentro do nosso coração. Uma necessidade que esse Deus que nós sabemos que existe, que Ele possa fazer alguma coisa para aliviar as nossas dores, né? Para melhorar os nossos sofrimentos, para nos trazer coisas que possam acontecer. E Jesus, no seu ministério, então, Ele revelava a Deus. Jesus, o ministério de Jesus foi totalmente para revelar a Deus. Não um Deus da letra, mas um Deus de poder. Um Deus que se manifesta no meio do seu povo, um Deus que ama, um Deus que sofre com o nosso sofrimento também. Por isso que tem misericórdia, porque Ele transforma o nosso sofrimento, né, no sofrimento que Ele sente pelas nossas dores. E Ele então, ali começa o seu ministério, agindo poderosamente, porque Deus, Ele era Deus, 100% Deus, mas também 100% homem. E muitas pessoas foram agraciadas com esse ministério de Jesus terreno. João diz que se fosse contar tudo que Jesus fez, não existiria papel e nem lápis que pudesse escrever. Nós temos estes relatos, mas foram muitos e muitos e muitos milagres. Eu gosto muito daquele texto que Jesus prega na sinagoga, e as pessoas ficam paradas assim e falam que elas não conseguiam se movimentar só de ouvir Jesus falar, né? Ele trazendo Isaías ali 63, e as pessoas ficam petrificadas. Eu fico imaginando o que seria a proximidade de Jesus, né? Só de se chegar perto dele, já as coisas já aconteciam, né? Se Paulo e os discípulos, quando foram batizados no Espírito Santo, a sombra deles curava, você imagina Jesus perto das pessoas. Devia ser algo poderoso demais, né? Muito poderoso. Tanto que uma multidão seguia. Uma multidão ia atrás e uma multidão se reunia para esperar. Era assim o tempo todo. Tinha multidão indo junto e multidão esperando. Quando sabia que Jesus ia estar no lugar, uma multidão afluía para aquele lugar. E isso você vê pelos relatos bíblicos, né? Então, Jesus, ele se movimentava o tempo todo. O ministério de Jesus foi sempre assim,
ir para onde tinha gente sofrendo, né? Gente sofrendo indo até ele, gente tocando, ele olhando, né? Coisas assim tremendas acontecendo. E eu olho hoje para o nosso evangelho, né? Para a nossa fé, para o nosso cristianismo. Eu vivo muito tempo no evangelho, não caí assim de repente, não. Eu venho desde criança, né? Eu vivi muitos movimentos, vivi muitos momentos, vivi muitas coisas. Mas hoje mesmo, eu não lembro com quem foi que eu falei, eu nunca vi nada igual nós estamos vivendo hoje. Nunca vi nada parecido com o que nós estamos vivendo. Eu fui presbiteriana, né? E fui presbiteriana daquelas igrejas que tinha 30, 40 pessoas, que eram as famílias que tocavam a igreja. Nem naquela época é semelhante ao que a gente vive hoje a respeito da fé. Porque a fé, eu venho falando isso a muitos cultos, eu sei que talvez a palavra que eu fale não seja entendida por todos, mas eu vou voltar a falar. A fé, ela vem vindo com o tempo sendo desconstruída. O inimigo é tão sagaz, né? O inimigo, ele é tão astuto que ele vem desconstruindo a fé no coração das pessoas já há algum tempo, através de muitas coisas, né? De filmes, de novelas, de música, né? De ideias, vamos dizer, a própria pandemia. Muitas coisas vão acontecendo para desconstruir a fé. E essa falta de fé é que tem feito que esse vazio, esse oco espiritual está acontecendo. As pessoas não precisam nem... O Glaucus pode virar um pouquinho o vento para mim, que ele está indo para lá. As pessoas não precisam nem falar. A gente olha para as pessoas e vê que as pessoas estão oca. Vocês concordam comigo? Né? Oca, que eu falo assim, há um buraco, há uma ausência daquela autoridade espiritual, né? Daquela intrepidez, daquela ousadia. Eu me lembro de época que a gente conversava com as pessoas, era testemunho o tempo todo. Era gente falando o tempo todo, olha, no último minuto Deus fez, olha, nós fomos orar no hospital e as pessoas, olha, aquela pessoa foi curada, não só ela, mas todas as pessoas que estavam naquele quarto. Vocês ouvem isso hoje? Não, né? Muito que pouco, que longe, né? Alguém dizendo para ir num lugar tal, fazer alguma coisa, mas a gente não está vendo mais essa operação de poder, essa operação de fé. E isso é a desconstrução da fé. Se nós pegarmos as nossas crianças hoje, né, e medir o quanto elas estão muito mais interessadas, né, nos blogs, eu não sei se estou falando certo, né, como chama lá, no TikTok, é isso mesmo, né, que chama, né, TikTok, nos jogos, essas coisas, e nas coisas de Deus. Eu acredito que nós vamos colocar uma medida muito rasa, porque as crianças falam, ai Deus, é muito difícil. Só mesmo as famílias que são muito constantes e intensas, mas, né? É difícil, muito difícil. Então a fé, se ela não for operante nas nossas vidas, esse Deus que nós servimos, esse Cristo que foi para a cruz, vai ficar muito distante. Cada vez mais distante. E se ele fica distante, o sofrimento aumenta. Ficaremos como aqueles que não têm pastor. Aumentarão-se o sofrimento dos lunáticos, dos estéreis, dos coxos, dos paralíticos, dos cegos, dos surdos. Assim como, quando Jesus olhou e disse, estão tudo como ovelhas sem pastor. Se nós olharmos cada um de nós para as nossas famílias, todos nós vamos encontrar ali as nossas dificuldades. E viver uma vida de fé, né, é quase que uma teimosia hoje, né? Dizer, não, eu vou dizer, né, hoje eu vou, né? Porque se a gente for olhar mesmo para a vida, a gente não vem. E aí começa aquela culpa de que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não é porque está acontecendo isso, não é porque comigo, porque tá... na verdade somos nós. Somos nós que não estamos conseguindo mais viver uma vida de fé operante. A fé sem obras, ela é... O que a Bíblia diz? A fé sem obras é? A fé sem obras é? A fé sem obras é? Morta. Quase que eu consigo ver o cristianismo com a tampa do caixão fechando.
Eu estava falando ali no meu escritório um pouco antes de vir aqui, que tem muitos momentos que eu tenho buscado a Deus com a igreja e tenho sentido um teto de ferro. Dia 7 de setembro, nós viemos orar pelo país e a gente sentiu um teto de ferro. O que significa isso? Está tendo uma resistência espiritual muito grande para que a gente seja abençoado. Quem que pode romper com essa resistência espiritual? A igreja. Através de quê? De oração. Através de quê? Palavra. Através de quê? Louvor. Através de quê? Adoração. Se a igreja não posiciona, o teto fica cada vez mais fechado. O inimigo é tão sagaz que ele nos acrescenta tantas coisas para a gente perder tempo, que a gente não consegue ter tempo para Deus. Ele arruma tanto problema, ou às vezes ele arruma tanto lazer, ou às vezes ele arruma tanta coisa, que a gente não tem tempo para Deus. E se não tem tempo para Deus, o inimigo fica cada vez mais forte. Por que o inimigo começa lá no Gênesis como uma serpente e ele termina em Apocalipse como um dragão? Me responda. Por que ele é uma serpente e depois ele é um dragão? Não é? Isso que a Bíblia diz? Porque ele foi o quê? Alimentado. Ele foi fortalecido e ele foi ficando muito forte. E a única intenção do inimigo das nossas vidas, a única que ele tem, é destruir a imagem e a semelhança de Deus. Quem olhou no espelho hoje? Levanta a mão quem se olhou no espelho hoje. Eu olho umas 500 vezes, então eu posso levantar. Sabe o que você viu ali no espelho hoje? A imagem e a semelhança de Deus. Não é o seu cabelo, nem a sua altura, nem o seu rosto, nem a sua cutis muito bela. Mas você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. O Deus que Ele pensou que Ele destruiria, que Ele tomaria o seu lugar, que Ele estaria acima dele. Então quando você vive, quando você ama, quando você trabalha, quando você conquista, quando você está feliz, quando você chega em algum lugar, você é a imagem e a semelhança de Deus. E aí nós estamos vivendo um momento que, se a gente falar um pouquinho mais, ou orar um pouquinho mais, ou tiver qualquer atitude de fé a mais, nós somos fanáticos. Somos loucos em delírios psicóticos. E a gente vai se fechando cada vez mais para falar algumas coisas que a gente precisa falar na igreja. E assim o inimigo vai enganando, 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 até que ele consiga jogar uma hora no fogo, jogar uma hora na água. E ele veio para quê mesmo? E a gente vai para o Evangelho e vê Jesus dando uma lição naquelas multidões. Porque não tinha só uma multidão. Tinha uma multidão que estava com ele, tinha uma multidão esperando ele. Entendeu? Ele tinha saído um pouco para outro lugar e os seus discípulos estavam em outro lugar. E como os discípulos estavam ali, eles sabiam que Jesus iria para aquele lugar. Então foi uma multidão para lá e fez uma outra multidão. E quando Jesus está chegando, eu não vou passar da hora. Eu só quero ministrar o seu coração e ao meu, porque Deus ministrou muito ao meu coração hoje. Deus também me dá força. E Ele fala comigo lá em casa, e depois Ele fala aqui. Quando eu vou para casa, Ele fala de novo. Mas o que eu vejo são pessoas querendo resolver problemas. O que eu vejo são pessoas esperando que as coisas aconteçam. O que eu vejo são pessoas que frequentam igrejas, que vão em lugares, mas que não conseguem mais ver milagres acontecer. Que não conseguem ver as coisas realmente mudar. E não conseguem mudar. E Jesus vem aqui e traz uma lição de vida tremenda. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu recebi esses dias no meu carro um folheto, de uma igreja dizendo sobre a depressão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A depressão, doença, ela não tem cura. Não existe cura para a depressão doente. Existe tratamento. Não existe cura para a depressão. Assim como não existe cura para o toque, como não existe cura para a esquizofrenia, como não existe cura para o transtorno bipolar, não existe cura, existe tratamento.
Mas o que essa igreja quer dizer é o seguinte, é que a alma do ser humano, se o ser humano estiver cheio no seu espírito, a sua alma pode ser curada. Não da doença talvez, mas também talvez das consequências, da tristeza de uma alma, de um aborrecimento, de um sofrimento de anos, ou de conflitos emocionais, coisas que só Cristo pode fazer na nossa vida. Às vezes existem doenças que a gente não consegue vê-las ser curada, mas você consegue ver as pessoas conseguir conviver com aquela situação física. Porque somos seres humanos, somos biológicos, né? Nós temos aí órgãos, então existem algumas coisas que podem acontecer na nossa vida. E existem algumas coisas que são causadas espiritualmente. Existem coisas que não são doenças físicas. Existem coisas que uma legião de demônios que age contra a igreja, que age contra nós, batalha o tempo todo para entrar na nossa vida e trazer então um adoecimento de situações, de relacionamentos, de pensamentos, de mentes, de famílias, e é espiritual. Então quando eu olho aqui para esse texto aqui de 2 Coríntios, estou bem louca hoje, de Marcos capítulo 9, ou de Mateus, ou de Lucas, contando essa história, a gente encontra um jovem, né, que tem convulsões, que ele espuma a sua boca, ele range os dentes. Quem já viu uma pessoa com uma crise de epilepsia? Já viu? Você ficou desesperado, né? Você pensa, vou chamar o SAMU, né? Eu vou chamar o médico, e as pessoas dizem assim, olha, quando a pessoa tiver uma crise epilética, não se desespere, não tem o que ser feito. Você só vira ela de lado, segura a língua dela para ela não morder e não engolir e espera passar. Ela tem um tempo, se não me engano lá, não sei se é até 3 minutos que ela permanece. Então se você olhar aqui, você diz assim, nossa, mas isso aqui é uma situação física, né? E hoje os cristãos ficam falando isso, os cristãos são tudo louco, porque epilepsia não tem cura, é um problema neurológico, né? Mas Jesus deixa bem claro aqui nesse texto que ele não estava curando uma enfermidade, porque teve enfermidades que ele curou, como a da mulher hemorrágica, né? Vocês sabem disso. A filha de Jairo que morreu, né? Estava morrendo lá, ele foi lá e ressuscita. Mas aqui ele deixa bem claro que não era um problema físico. O que este menino tinha era um problema espiritual, ou seja, uma legião, porque ele chama de casta, e a casta é um tipo, né? Uma legião de demônios entrou naquela família para trazer sofrimento. E quantos de nós às vezes não enfrentamos sofrimentos dentro das nossas casas, vendo os nossos filhos sofrer porque o inimigo entra, leva alguém para o uso de uma droga, né? Ou para um alcoolismo, ou para situações aí que trazem sofrimento para a casa toda. E Jesus deixa bem claro aqui, o menino não tinha uma enfermidade, ele tinha um problema que era espiritual. E às vezes a gente fica num sofrimento total, brigando com pessoas, né? E nos machucando e nos ferindo. E tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que o inimigo só quer uma coisa, trazer bagunça, fazer bagunça, jogar um contra o outro, machucar, ferir, né? Deixar todo mundo bem esfolado mesmo, para pensar assim, Deus não existe, Deus não faz nada. E na verdade o inimigo só foi entrando, ganhando tempo e conseguindo acabar com a nossa paz. Porque quando Jesus chegou com uma multidão e a outra multidão estava ali, por isso que eu falei que está nos 3 evangelhos. Nesse que eu li aqui, de Marcos não fala, mas de Mateus fala. Tá? Quando eles chegaram e Jesus chegou com a multidão, os discípulos estavam lá e um homem veio correndo. E diz aqui no livro de Mateus que ele se ajoelhou. O que eu li aqui não, mas diz que ele chegou perante Jesus e se ajoelhou perante ele. Ou seja, ele estava reconhecendo que Jesus era Deus, porque senão ele não teria se ajoelhado. Só se ajoelha diante do Senhor quem sabe, confessa e reconhece que Ele é Deus. Ajoelhar, prostrar-se é um ato de adoração, e adoração é reconhecer Ele é
Deus, não existe outro Deus. E o que ele falou quando ele chegou ali? Senhor, eu vim aqui e eu mostrei para os seus discípulos o meu problema, o meu sofrimento, a causa que entrou na minha casa e que está transtornando a minha família. E eu pedi para que eles orassem, mas eles oraram e nada aconteceu. Ele correu para Jesus e disse, eu preciso que alguma coisa da parte de Deus aconteça para que a nossa vida volte a ser normal. Eu ainda estou só praticamente contando, eu vou trazer a revelação ainda aqui, que é muito simples. É uma frase só que o Espírito Santo falou hoje no meu coração. E aí então aquele homem disse assim, olha, sabe o que está acontecendo? O que eu parei para vir aqui? É meu filho, né? O problema está com meu filho. E se ele estava ali, é porque ele sabia que alguma coisa podia acontecer. Aí eu te pergunto, quantos de nós não sabemos que Deus pode mudar as histórias? Senão a gente não estaria aqui hoje. Nós só estamos na presença de Deus porque nós cremos. Porque dentro de nós existe uma força maior do que as nossas dores para dizer, vai vir coisa melhor. Senão a gente teria desistido. E ele diz, Jesus, mas o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão falando aqui? Nós estamos falando o seguinte, que eu trouxe meu filho, que eu trouxe a minha causa, que eu trouxe a minha dor, e eles não puderam resolver. E aí Jesus faz uma pergunta muito importante. Ele diz assim, quanto tempo faz que isso está acontecendo? A gente que é psicólogo, né? A gente precisa saber perguntar. Porque se a gente não souber perguntar, a gente não vai ter resposta. E a gente estuda para isso, para aprender a perguntar. Aí você olha para Jesus, que era de Deus, aquela infinita sabedoria e ciência e conhecimento. E ele pergunta para ele, quanto tempo faz que isto está acontecendo? Por que será? Sabe o que ele estava perguntando? Quanto tempo faz que vocês estão sofrendo? Quanto tempo faz que essas coisas estão acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, e ainda não aconteceu nada para melhorar? Aquele homem, ele era um judeu, ele era um conhecedor da lei, ele sabia quem era Deus, tanto que ele reconheceu Jesus ali como sendo Deus, porque senão ele não teria adorado. Ele sabia que a resposta, o resultado da situação dele, do momento que ele estava vivendo, só podia vir de um lugar, do Deus verdadeiro, Deus. Por isso que ele o adorou. Aí hoje vem a pergunta para nós, quem é o Deus que você serve? Qual é o Deus que nós servimos? O único e o verdadeiro Deus? Ou nós temos dúvida sobre quem é este Deus? Será que a pergunta para nós hoje, quanto tempo faz que esta situação está acontecendo? Não vem uma pergunta do Senhor, mas por que até agora, você servindo esse Deus, conhecendo esse Deus, a história ainda não mudou? Eu confesso para você que conforme o Espírito Santo ia batendo no meu coração hoje, eu ia ficando alarmada, porque eu comecei a querer ter lá um medidor de fé. Comecei a querer medir a minha fé para saber por que algumas coisas trazem sofrimento, trouxeram sofrimento e ainda podem trazer sofrimento na minha vida. E que me deixaram por anos derramando lágrima e por tanto tempo olhar situações. E eu confesso para você que essa pergunta veio para mim também. Quanto tempo faz? Era um jovem, ele diz assim, desde que ele era criança. E é muito claro. É objetivo, não tem dúvida na Bíblia. Na Bíblia não tem coisa que são sugestiva, ou é ou não é, ou é sim ou é não. E eu prego por revelação, então eu estou pregando exatamente aquilo que o Senhor está dizendo. Tá? Dia de domingo é muito, mas muito difícil fazer esqueletinho. Eu faço de estudo, mas dia de domingo eu deixo o Espírito Santo trazer. Fazia muito tempo que o inimigo estava ali trazendo consequências para aquela família. Será que eles perceberam quando o inimigo estava entrando?
Será que eles estavam atentos que algumas portas estavam sendo abertas? Será que eles estavam observantes que a conduta deles, a forma de viver, é o que estava permitindo que as janelas e as portas ficassem abertas para que o inimigo conseguisse endurecer, resistir a tanto tempo e trazer tanto sofrimento? Ou será que eles nem perceberam e quando eles viram, já era tarde demais e o sofrimento estava estabelecido na sua casa? Porque é isso que nós fazemos. Vivemos uma fé, me desculpa a minha palavra, tá? Só vou repetir o que fala na Bíblia. Vivemos uma fé hipócrita. Somos muito mais fariseus do que nós podemos imaginar. Conhecemos a letra, falamos da letra, mas não vivemos as experiências de ver milagres acontecer nas nossas vidas, porque deixamos o inimigo entrar ao ponto de adoecer, de trazer dores e tristezas que nós muitas vezes não precisaríamos estar vivendo. Quanto tempo faz que isso está acontecendo? Jesus podia dizer assim, tá resolvido o problema aqui, pode ir embora, teu filho está curado. Antes ele fez uma pergunta, quanto tempo faz? Jesus falava sempre por parábolas, e Jesus usava sempre palavras que faziam com que as pessoas parassem para pensar. Entendeu? As parábolas eram histórias reais. Não é o Monteiro Lobato, nem a história da carochinha. Não, eram histórias reais. Mas ele contava as histórias para que as pessoas parassem e colocassem a cabeça para pensar. Tá? A gente vai ficando velho, a gente vai perdendo um pouquinho essa rapidez, sabe, de pensar. Aí a gente olha as pessoas mais novas, né? Fala rápido, fala, oh, que lindo, né? Olha como pensa rápido. São os neurônios que vão morrendo, mas o Espírito está cada dia mais vivo, e é Ele que nos faz pensar, é Ele que nos faz refletir, é Ele que nos leva a meditar na pergunta de Jesus e pergunta, quanto tempo faz que essa situação está acontecendo? E a resposta foi, desde criança, ou seja, faz muito tempo. Aí aquele homem olhou para Jesus e falou assim, se o senhor pode fazer alguma coisa, o senhor pode curar meu filho? É a mesma coisa se hoje a gente viesse aqui, né, com uma situação e falar assim, Senhor, dá para o senhor resolver esse problema? Eu acredito que todos nós pedimos isso. Essa semana eu estava lá em casa, né, o Guilherme ficou um mês, aí foi embora ontem. Eu estava lá em casa e com uma situação, esperando de Deus já há muito tempo, e eles estavam brincando, eu fui lá e fiz um ato profético, e deixei lá na cozinha. Eu sou um pouco, né? O Guilherme não vive o que vocês vivem. Para ele entender o que é um ato profético, uma coisa. Ele veio e botou a mão na cintura, vovó. O que foi aquilo que você fez lá na cozinha lá? O que é aquilo lá? Já sacou que era alguma coisa diferente. Não é normal, né? Ver uma travessa com o sangue de Jesus derramado, né? O suco de uva. Não é algo normal que uma criança vê, né? E eu disse, eu estou pedindo para Deus, para que Ele venha trazer a resposta, né? Daquilo que nós esperamos. Não vou falar para vocês. Aí o olhinho dele encheu de lágrima. E ele disse assim, vovó, eu também quero fazer isso que você fez. Ou seja, eu preciso. Eu também tenho sonhos, eu também tenho necessidades. Eu também preciso que Deus faça alguma coisa. E se é através do sangue dele, que seja feito. Mas é tão difícil, né? A gente fica às vezes levando, protelando, acarretando, deixando a coisa virar, deixando ficar difícil e vai deixando e a gente não toma atitudes, né? É só mais um culto, é só mais uma igreja, é só mais uma vez, é só mais um louvor, foi só mais uma leitura bíblica, foi só mais uma oração. E ele fala, pô, mas meu, até quando? Vai durar mais quanto tempo? Será que o Deus que você serve, o Cristo que você professa, não é poderoso para mudar essa história? O que é que está precisando? Ele disse, mas Senhor, eu pedi para os seus discípulos e os seus discípulos não puderam fazer nada. Mas se o Senhor puder, faz. Aí o Senhor disse assim para ele, sabe, eu vou te falar uma coisa para você.
Tudo é possível para quem crê. Vou falar de novo. Vou falar uma coisa para você. Tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem? Tudo é possível para quem? Tudo é possível para quem? Ele não disse, não, eu posso sim, pode deixar que eu resolva esse problema. Ele disse, não, o problema vai ser resolvido porque você crê. Porque eu não sou só mais um Deus. Eu não sou só mais um Cristo. Eu não sou mais só um nome. Eu não sou mais só mais um. Você tem que saber que eu sou Deus. E que por Jesus Cristo eu conquistei todos os seus direitos na cruz. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Aleluia! Vamos lá! Tudo é possível para quem crê. Se você crê, você pode pedir porque vai acontecer. Faz quanto tempo? Está demorando demais, está deixando a coisa ficar pior, está enrolando, está deixando virar uma bola de neve. E eu estou dizendo para você, é possível porque você crê. Mas olha, o que está acontecendo com meu filho aqui? Joga na água, joga no fogo. Diz que Jesus expulsou o demônio. Por isso que eu li aqui no livro de Marcos. Mateus, Marcos e Lucas, que eu tenho a mesma história. Depois você pode ler na sua Bíblia. Porque diz que ele expulsou o demônio. Ele falou para o demônio, nesta vida você não vai ficar mais. Todo o sofrimento que você causou, acabou. Não tem mais aqui sofrimento nessa família. Você não vai continuar fazendo o seu estrago. Você não vai continuar trazendo confusão. Você não vai continuar fazendo ele se machucar. Você não vai mais continuar fazendo ele se ferir. Porque jogava no fogo, jogava na água. A intenção era dizer, tudo que o inimigo está fazendo é para matar. Você sabe que o inimigo não tem poder de matar fisicamente, né? Mas ele mata emocionalmente. Ele mata psicologicamente. Ele mata. Ele mata nossa fé. Ele mata a nossa ousadia. Ele mata nossa intrepidez. E a gente fica tudo uns morto-vivo. E aí os discípulos, então, eu preciso encerrar, senão a gente passa da nossa hora, foram embora com Jesus, porque o menino imediatamente ficou livre daquele sofrimento. Eu fiz libertação há muitos anos, trabalhei com libertação há muitos anos. Cansei de ouvir entidades espirituais dizendo, eu voltei pelo que eles fazem. Se o que a gente faz o inimigo voltar, o que a gente não faz pode trazer os milagres e fazer os milagres acontecer. Você concorda? E aí, então, o menino ficou livre. E os discípulos tinham orado e nada tinha acontecido. E é aqui que eu quero trazer uma revelação. Hoje que o Espírito Santo falou no meu coração. E os discípulos, só aqui no livro de Marcos que você vai achar. Porque Mateus e Lucas não falam assim. Falam de outra forma. Mais sintetizado. E aí os discípulos foram andando com Jesus, chegaram lá na casa que eles iam descansar, e eles falaram assim, Senhor, por que nós oramos e o menino não ficou livre? Por que nós oramos, né? E o demônio não soltou aquela criança, por aquele menino, por que ele não foi embora? Né? O que aconteceu ali? Por que a nossa oração, né? E aí Jesus disse algo muito importante. Muito importante. Primeiro que ele já tinha falado lá, né? Geração incrédula. Até quando eu estarei com vocês? Ele estava dizendo, enquanto vocês estão me vendo aqui, os milagres estão acontecendo. E a hora que vocês não me vêem mais, como é que vai ficar os milagres? Porque afinal de contas ele morreu e ressuscitou. Ele disse que o templo seria destruído em 3 dias e reconstruído. Ele falou sobre isso, eles sabiam. Tanto que quando ele falou que ele partiria, os discípulos, oh não Senhor, não nos abandona, o que será de nós? Porque só tu tens as palavras de vida. Ficaram desesperados quando Jesus falou que não ia ficar por muito tempo, que ele partiria. Porque ver o milagre ali, andando ali era uma coisa. Mas como fazer com que o milagre aconteça sem estar vendo?
Então Jesus olhou para eles e disse assim: olha, não basta só vocês me acompanharem. Eu acho que é isso que acontece com o cristianismo. A gente só acompanha Jesus. A gente vai andando só de longe. Precisa mais do que isso, está entendendo? A revelação está aqui. Os discípulos, eles acompanhavam o que Jesus fazia. Eles acompanhavam os milagres. Eles viam os milagres. Eles participavam daqueles momentos. Jesus, não basta só isso. Não basta só me acompanhar. Não basta só visitar uma igreja, só estar num culto, só ouvir uma música no rádio, só transmitir lá uma mensagenzinha, ler coisinha. Não, é mais do que isso, para que os milagres aconteçam, para que os demônios vão embora, para que a cura aconteça, para que as famílias sejam transformadas. É mais do que isso. Eu digo para vocês, eu estou dizendo. E ele usa uma figura ali que vocês sabem bem, porque era uma figura que aquelas pessoas daquela época entendiam. Por que será que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida e fica tanto tempo os problemas? O inimigo, ele é PhD, ele é doutorado, pós-doutorado em destruir famílias, em acabar com os casamentos, em machucar os nossos filhos, e nos afastar uns dos outros, e ferir as nossas emoções, e jogar no fogo e na água. Ele é mestre nisso. Ele sabe fazer. Como que nós conseguimos vencê-lo? Só acompanhando Jesus e vendo os milagres? Ou nós podemos agir de uma forma que os milagres aconteçam na nossa vida? Ele falou: vocês não precisam de muito. Muito mais do que me acompanhar, vocês precisam ter a mim dentro de vocês. Hoje eu fiquei pensando em casa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pode ser abafado, né? Que é como uma vela que você põe um copo e abafa, né? Que ele pode ser entristecido, e se ele é entristecido, provavelmente ele, né, não age. E ele pode até ser extinguido. E tudo isso por aquilo que está dentro de nós. Como nós pensamos, como nós agimos, como nós somos dominados pelos nossos desejos, como nós somos dominados pelos nossos pensamentos, como é que nós somos dentro de nós. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Para poder viver um milagre, nós precisamos parar e pensar: como que esse Cristo tem estado dentro de cada um de nós? Saber que Jesus fazia milagre, eles sabiam. Ver os milagres, eles viam. Andavam com Jesus, se maravilhavam com Jesus, mas não foram capazes de ver o milagre acontecer. É isso que está acontecendo com o cristianismo. Por isso que o inimigo luta tanto. Por isso que o inimigo separa tanto, divide tanto, machuca tanto, nos afeta tanto. Porque nós precisamos mais do que ser só acompanhantes. Nós precisamos ter essa presença em nós, capaz de fazer com que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Jesus apenas estava ali e disse para aquele demônio: você vai sair. Eu estava até hoje pensando lá em casa, né? Como disse lá o ministro: perdeu, mané. Cansei de fazer libertação. E eu estou falando literalmente de verdade. E os demônios dizerem assim para mim: eu perdi. Eu perdi. E eles saírem da vida das pessoas. O inimigo só pode sair das nossas casas, das nossas vidas, das nossas famílias, das situações que nós vivemos, se ele entender que quem ganhou foi Jesus e ele perdeu. A solução era muito simples. Eu estou dizendo para vocês: sabe por que vocês não puderam? Porque vocês não creram. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para este problema: saia daqui e se lance para o mar, e você vai viver o seu milagre. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Aleluia! Só depende de você. Só depende de quanto você crê. Só depende de você não estar só me acompanhando. Aplaudia mais. Mas depende de você entender que eu estou em você, você está em mim, e que tem dentro de você é a minha presença, e é capaz de dizer a todas as entidades das trevas: saia, 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 em nome de Jesus Cristo. Você não vai provavelmente ter Cristo fisicamente na sua casa, mas você tem essa autoridade dentro de você para dizer para o inimigo: você
perdeu. Saia da minha casa com toda a sua bagagem. O cristianismo virou um negócio tão maluco que os outros ficam dependendo de que o outro faça. Não, Jesus disse, o negócio é com vocês. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, porque eles entendiam muito bem o que era mostarda, né? Vocês sabem muito bem que é um grão mínimo, né? Muito pequeno, mas é capaz de produzir uma grande hortaliça. E a mostarda, ela trazia também todo um tempero, toda uma diferença ali. Então ele usou aquilo para dizer, olha, não importa o tamanho, importa que você creia. Importa que você não seja só um acompanhante de Jesus, mas você seja alguém tão cheio da minha presença, que não tem inimigo que vai me resistir. Aleluia. A pergunta é, quanto tempo que o inimigo tem tido permissão para entrar na sua vida? Qual é a atitude que você vai ter agora para que ele saia e nunca mais volte? Cristianismo é isso. Cristianismo não é nenhuma loucura, nenhuma paranoia, nenhuma doideira. Não são movimentos. Cristianismo é a palavra de Deus. Se essa palavra for aplicada na nossa vida, não tem entidade das trevas que pode jogar no fogo e na água, mas sim a libertação, a cura e uma vida abundante. Jesus disse para aquele homem o que precisa cada um de nós entender. Ô mestre, se tu pode, cura meu filho. Ele disse, se eu posso, tem Bíblia que diz, se eu posso, tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem crê. Feche teus olhos, eu chamo o pessoal do louvor. Eu gosto muito quando eu leio os textos bíblicos. Eu gosto muito de imaginar na minha mente. Nós podemos fazer isso, nós temos permissão pelo Espírito para pensar em Jesus, para pensar no sofrimento daquela família, para pensar naquela criança, ou adolescente, ou jovem, já era jovem, né, como diz a Bíblia aqui, mas que desde criança estava sofrendo, que Jesus se preocupou quanto tempo aquilo estava acontecendo. Nós temos permissão para pensar nos conflitos, nas angústias, nos medos, nas inseguranças, nas incertezas que se sofre, pessoas que estão vivendo momentos que o inimigo está resistindo à libertação daquela família. O inimigo resistia ali para aquela família não ser feliz, assim como ele resiste nas nossas vidas para que não hajam sorrisos de quem sonha, porque Deus está realizando grandes obras nas nossas vidas. Existem coisas que são físicas, existem coisas que são espirituais, existem coisas que são emocionais. O que importa para nós é crer, porque tudo é possível para quem crê. Olhar para uma situação e reclamar não traz milagre. Bater os ombros só vai trazer mais sofrimento. Resistir à verdade e ao compromisso, mais dores. Importa para nós hoje não ser somente acompanhantes de Cristo, mas ter a sua presença em nós, porque o que nos traz a fé é a presença de Deus em cada um de nós. Eu volto a falar pelo Espírito aqui. Tenha a sua experiência, diz o Senhor. Você precisa ter a sua experiência. Quanto tempo? Quanto tempo? Hoje o inimigo vai perder, em nome do Senhor dos Exércitos. Diz a Bíblia que o livro de Mateus fala que ele se ajoelhou, ele se jogou, ele se prostrou. Nós estamos aqui hoje fisicamente neste mundo, mas espiritualmente nós somos livres. E mesmo que o nosso joelho não se dobrar aos chãos físico, espiritualmente nós podemos nos dobrar diante desse Deus, dizendo: socorre-nos, ó Deus, ajuda-nos. Age aonde nós estamos precisando hoje. E isso se faz pela adoração. Eu te convido a ficar de pé, porque nós vamos louvar e adorar o Senhor. Mas eu quero muito que você viva o seu milagre hoje.
Eu quero viver o meu milagre hoje. Eu quero que o inimigo ouça o brado de Jesus Cristo na cruz, dizendo: está consumado. E ele saiba que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Que ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu na sua casa. Ele perdeu na sua família. Ele perdeu na vida do filho que você ama. Ele perdeu na vida da esposa. Ele perdeu. Ele perdeu. Jesus disse: saia da vida deste menino. E imediatamente ele saiu. Jesus disse: até quando, geração incrédula, eu estarei com vocês? Ele disse: eu não vou estar aqui fisicamente, mas eu vou estar espiritualmente, e você vai ter que agir por fé, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas diga a este monte: saia! Em o nome de Jesus Cristo, da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, seja qual for a área que você precisa viver o seu milagre. Mas esse é o seu milagre, é a sua fé, porque tudo é possível para quem crê. Aleluia. Vamos louvar, que o nosso tempo já está passando. Aleluia. Nós vamos adorar. Eu vou te dizer uma coisa: o inimigo não suporta adoração. Ele não aguenta. E quando você estiver adorando, tenha certeza que ele já ouviu, perdeu. E você vai viver o melhor que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Ricanaço inderemas. Inderemacho inderemas. Sou coromaço inderas. Eu já vi o inimigo fechando a boca, ó. Ricanaço inderemas. Está falando demais, ele está falando demais, mas o Senhor já disse, já repreendeu, boca calada. Aleluia. É você. Ele correu onde Jesus estava, se ajoelhou e disse: Senhor, eles não puderam, Senhor, o que eu faço? O Senhor pode? Disse: você pode, é você que pode, porque tudo é possível para quem crê. Chega de sofrimento, chega de dores, chega de conflito, chega de confusão, chega de dores emocionais. Você está perdido. O Senhor manda dizer para você: alinha-te, entra no caminho do santo, diz o Senhor. Aleluia. Tenha a tua experiência com Deus hoje. Se dobra perante Ele. Se dobra reconhecendo quem Ele é. Porque os problemas estão sendo lançados, tirados da sua presença. Aleluia. Que você sabe o que é júbilo, né? É uma grande alegria. É isso que o inimigo não aguenta. Quando Jesus chegou ali, estava com ele o amor, a bondade, a restauração, a cura, a libertação, a vida. O inimigo não aguenta. Ele tem que sair, porque Jesus está com você. Porque Ele está na sua vida, porque Ele está na sua família. Isso, faça isso. O Senhor diz que está tirando um peso dos teus ombros hoje. Um grande peso, diz o Senhor. Racanaço e demais. Essa semana tu olharás e verás e dirás: eu estou leve. O Senhor disse: porque eu tiro esse peso dos seus ombros hoje, a carga pesada, os cestos que você não consegue carregar. Por quê? Que o bálsamo de Gileade, que o bálsamo de Gileade traga cura hoje. Há médico em Gileade, há cura em Gileade,
há remédio em Gileade. Ricanaço, inderemaço, inderemaço. Necaraço, inderemaço. Eu te liberto hoje. Derecanaço, inderemaço. Tiro tuas dores, diz o Senhor. Ricanaço, inderemaço. Foi isso que aquele homem reconheceu. Senhor, os discípulos não puderam, mas eu reconheço que o Senhor é Deus. Deus não fica na parede. Deus habita dentro de nós. Deus não está no chaveiro, está dentro do seu coração. E o que mais? Fale bem alto. Isso, fala para ele, o louvor é dele. Quem é esse rei? Não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso, adore, somente adore. É aqui que começa o milagre. Isso, é dele, somente a ele. O único poder que pode agir nas nossas vidas, que muda as nossas histórias. E isso aqui não é ilusão, é palavra. Uma palavra que vai se cumprir. Quem é esse rei? Quem é ele? Eu estou em você, você está em mim. Eu estou naquela casa. Eu estou com a sua família. Eu estou em todos os seus dias. Eu estou contigo naquela porta. Cabeças ali se dobrarão, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. O poder que se levanta não é nada perante o meu poder, diz o teu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu tiro o fardo dos teus ombros. Eu tiro o que você não consegue carregar. Ele toma para ele, diz o Senhor. Jesus, Yeshua, Yeshua. Yeshua HaMashiach. É ele, o Messias, o enviado de Deus. Salvador, Salvador deste mundo, Salvador das nossas vidas, o que muda a sua história. Apenas confia, só confia, diz o teu Deus, só confia. Que o Senhor nos leve em paz esta noite, que o Senhor fortaleça os nossos corações, que seu Espírito continue ministrando. Aleluia, glória. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito de Deus esteja em todos nós, que Ele resplandeça o seu rosto e que Ele nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos, e tudo é possível para quem crê. Amém? Um grande abraço, muito bom estar com vocês. Uma semana de conquistas em nome de Jesus.